Boa noite, boa noite, desejantes. Como é que vocês estão? Estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram. Estou aqui tentando fazer essa duplicidade de transmissões. A gente vai continuar hoje a leitura do livro As Etapas Decisivas da Infância. Para quem não tem o livro, eu estou fazendo a leitura e hoje nós vamos dar continuidade, né, ao encontro passado, onde nós estávamos falando sobre a autonomia da criança. E nesse momento, a doutor, Françoise Doutor, para quem não conhece, ela vai falar justamente na página 6 desse livro, quando falta o terceiro, tá? Então, quem não quiser acompanhar aqui, que eu vou ficar na lateral do Instagram, vai para o YouTube. Quem não quiser acompanhar pelo YouTube, quiser acompanhar logo por aqui, dá certo também. Mas o que importa, no fim das contas, é a leitura, tá? Sei que muita gente tem dificuldade de encontrar esse livro físico, mas acho que esses encontros aqui do Clube do Livro, nem gosto dessa palavra encontro. Quem está me acompanhando sabe que eu estou encasquetado com essa palavra, mas é uma boa oportunidade da gente ler esse livro que é raro, de certo modo, né? Não sei se a editora tem planos de publicar de novo esse livro, mas enquanto não, vamos trabalhando com o que temos, tá? Então, aqui na página 6, a doutor vai dizer o seguinte: toda criança deseja e almeja ser criada pelos dois progenitores. A criança necessita de ambos os adultos para estruturar-se, tanto em sua inteligência como em sua afetividade. Entre três pessoas, os pensamentos e os afetos circulam. Quando somos dois, isso forma um espelho e cria uma fatal dependência recíproca. Só nesse primeiro parágrafo, gente, a gente já tem muita coisa para discutir. Não sei se vocês já perceberam. Mas eu vou destrinchar aqui, parte por parte, para que a gente possa pensar juntos, tá? Então, deixa seus comentários aí, eu vou lendo na medida do possível, e tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram, vão colocando os pensamentos de vocês, que se eu for conseguindo, eu vou lendo, tá? Mas para a gente já pensar, olha essa primeira frase que a doutor diz. Toda criança deseja e almeja, ela não só deseja, mas ela almeja ser criada pelos dois progenitores. Temos questões aqui a respeito da adoção. Vocês percebem? Ah, e aí, assim, a gente pode se perguntar, tá, Luiz, mas nessa afirmação da doutor, como que ficam os pais adotivos? Que são pais, né? Toda criança deseja ser criada por um pai ou por uma mãe, pelos pais, ou pelo papai e o outro papai, a mamãe e a outra mamãe. Acho, eu fico pensando assim, que talvez o que a criança mais almeja é estar no lugar de filha, é ter alguém que ela possa endereçar um chamado, alguém para chamar de mãe, alguém para chamar de pai, né? E talvez não seja nem um nome em si, mas é endereçar esse chamado e que alguém responda daí. E não é qualquer resposta, porque qualquer resposta a gente encontra na rua, mas é uma resposta afetiva, uma resposta que reconheça a criança nesse lugar filial, né? Aqui reconheça essa criança num lugar amoroso e com ela possa construir uma relação de amor, né? Uma relação de afeto, de transmissão mesmo, né? De uma cultura, uma transmissão de... Acho que é isso, é a transmissão, né? Então, assim, quando a doutor diz que toda criança deseja e almeja ser criada pelos dois progenitores, perdão, ela está dizendo aqui que esse desejo não vai conseguir ser cessado, né? Existem crianças que passarão a vida inteira no abrigo, por exemplo, e essas crianças não serão cuidadas por nenhum pai, nenhuma mãe, nem por dois pais, nem por duas mães.
Crianças que passam a vida inteira, chegam até a maioridade, não são criadas, não tem a quem endereçar esse chamado. Mamãe, né? E que de lá alguém responda. Papai, e que de lá alguém responda. A relação que é construída dentro do abrigo é um outro tipo de relação, né? No projeto Casa, esse ano, nós teremos a participação do Nazir Ahmad, que foi justamente um psicanalista que trabalhou com a doutor, e ele trabalhou muitos anos no abrigo de Antony, lá na França, e ele ficou responsável por receber os bebês que antes eram encaminhados para a doutor, e quando ela falece, né, ele continuou o tratamento desses bebês. E ele tem um livro escrito com ela que se chama. Agora eu estou com o nome Palavras para Nascer, que esse é um livro da Miriam Seger, que também trabalhou com a doutor. Ah, e depois eu vejo esse nome do livro do Nazir Hamad e compartilho com vocês. Mas ele fala muito, né, sobre a clínica da parentalidade, sobre a clínica da adoção. Ele tem um trabalho bacana a respeito disso, né? Então, eu até vi no Instagram esses dias dois pais que estavam com a questão, compartilhando lá, dizendo que uma das filhas adotivas deles quer voltar para o abrigo que é justamente aqui no Ceará. Quer voltar para o abrigo no sentido de visitar as pessoas que estavam lá, de encontrar os amigos que fizeram lá, que de certo modo era a família que essa criança tinha, né? Então, em outros momentos da obra da doutora, ela vai dizer que a criança não se esquecerá do tempo em que estava na barriga da mãe, da sua mamãe de nascimento, né? A genitora, a doutora não chama de genitora especificamente, em grande parte das vezes. Ela fala sobre algo que as crianças ensinam para ela, que é o pai de nascimento e o papai. Existe uma diferença aí. Ela marca essa diferença. E ter um pai e uma mãe adotivo não vai, e isso é duro para alguns casais escutarem, tá, gente? Mas isso não, e ter eles na vida da criança não vai mudar o fato de que, hora ou outra, a criança possa se questionar sobre suas origens. Isso não muda o fato. E que isso, né, é direito dela, é direito dessa criança de saber sobre a própria origem. E, às vezes, os pais não terão informações sobre isso. Mas aquilo que se tem é direito da criança de ser dito a ela. Só que a gente toca num ponto delicado dos adultos, porque nem todo pai, nem toda mãe consegue tocar nesse dizer, né? E dizer à criança que ela é adotada, né? Alguns pais têm esse medo, né? Essa fantasia de que, ao pronunciarem a verdade sobre a história de vida da criança, sobre esse início de vida da criança, ela deixará de amá-los. Ela procurará os seus pais de nascimento, né? Então, esse medo rodeia os pais, permeia muitas vezes essa relação, né? A Nicole diz assim, com certeza, via muito isso quando eu estagiei em um abrigo, né? Esse desejo, né, Nicole, de, de ter um pai, de ter uma mãe, de ter uma família, mas também de ter direito à própria história, né? E que muitas vezes isso é mantido em segredo, por esse medo que é em grande parte dos adultos. Mas isso é colocar também, de certo modo, a criança num lugar de coisa, do qual eu posso reter para mim algo que é seu, em detrimento daquilo que eu acho certo. Não se trata aqui de julgar os pais, não é isso. Mas de ver a criança como alguém, enquanto pessoa, que precisa dessas informações e que precisa da própria história. Então, é um percurso trabalhar com os pais, para que eles possam, então, dizer a verdade à criança, para que eles tenham coragem de dizer à criança. E eu acho engraçado, assim, curioso, porque em alguns momentos da obra da doutor, principalmente no seminário de psicanálise de crianças, ela vai dizer que nós não devemos dar seguimento a uma terapia, um tratamento de uma criança
se nós tomamos conhecimento do segredo. Porque ela diz assim: se você, enquanto terapeuta, sabe do segredo e a criança não sabe, você toma partido dos pais. Você vira cúmplice do segredo. E aí é preciso lembrar que nós não estamos na terapia da criança para fazer os pais felizes ou para mostrar um resultado a eles, né? Nós estamos ali para pensar no sentido do próprio sujeito, né? Mas pensar que a criança tem direito a isso. E aí a doutor diz, não dá para continuar uma terapia do qual se tem um segredo e você é cúmplice. Nós, quando iniciamos, né, na clínica psicoterapêutica, na clínica psicanalítica de crianças, a gente tem esse certo receio. Pelo menos eu passei por isso, né? Tá, e se eu disser isso aqui, como é que esse pai, essa mãe vai receber isso? Que a gente, às vezes a gente fica com medo dos pais tirarem a criança do tratamento e a gente sabe da importância que aquele tratamento tem ali para a vida daquela criança e também para a vida daqueles pais. E se a gente tocar nesse assunto que para eles pode ser dolorido e eles retirarem a criança? Bom, a gente precisa se libertar do medo de perder, principalmente. A Mira, querida Mira, tá aqui dizendo assim, pais têm que traumatizar, né? Baseado nos próprios... Pais têm traumatizar baseado nos próprios traumas. Digo, medo, né? O medo de traumatizar pelos próprios traumas. É isso, Mira, sim. Esse medo de traumatizar pelos próprios traumas. E aí a gente pensa também na educação. Isso me faz pensar, né, Mira, na educação que se tem hoje em grande parte, dos pais numa educação tão permissiva, com medo de traumatizar os seus filhos, que acabam traumatizando justamente por não se posicionarem no lugar de pais. Quantos pais enfraquecidos em sua posição nós temos encontrado na clínica? Porque não conseguem, não é nem sustentar esse lugar, eles até querem, mas não conseguem. A clínica de criança, a gente é uma clínica extremamente delicada, por isso que eu acho que é também muito delicado quando a gente já sai da faculdade atendendo crianças. Assim, a gente termina a faculdade, recebeu o CRP e vai atender crianças. Eu gosto da doutora quando ela diz assim: se você quiser atender crianças, faça análise, a sua própria análise, por longos anos. Longos anos. Faça supervisão, vá atendendo adultos e depois atenda crianças. Que primeiro a gente precisa compreender esse lugar dos pais, compreender esses adultos que têm seus conteúdos infantis e não chegam junto com a criança, porque a criança nunca vem só. Mesmo a criança que vem do abrigo, ela não vem só. Ela não vem para a terapia sozinha. Ela vem acompanhada de alguém, alguém de referência, em sua maioria. Então, tem sim esse lugar dos pais com esse medo de traumatizar pelos próprios traumas. A gente volta para o primeiro encontro, né? Da doutor dizendo assim que os pais precisam ter a coragem de dizer aos filhos assim, eu não vou conseguir ser perfeito. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ser sempre justo, porque não é. É claro que os pais precisam pelo menos tentar, né? Mas não vai dar sempre, para conseguir sempre ser justo como a criança espera e fantasia. Porque é extremamente difícil ser pai e é extremamente difícil ser filho. Então, para a gente voltar aqui nessa primeira frase que a doutor diz, que é toda criança deseja e almeja ser criada pelos dois progenitores. A criança necessita de ambos os adultos para estruturar-se, tanto em sua inteligência como em sua afetividade. Então, ela está dizendo aqui que a criança precisa estar numa relação do qual existam três pessoas, ela e mais dois. Pode ser dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, mas ela precisa dessa relação triangular, né? Nesse sentido de que existe um lugar materno, um lugar paterno e ela enquanto filho. Porque há perigos.
pelo entendimento da doutor, nessa relação que é solo, da mãe solo, do pai solo, da criança com esse pai ou essa mãe solo. Isso me faz lembrar, sempre gosto de lembrar desse caso, que está lá no livro Tudo é a Linguagem, que né, quando a doutora vai falar sobre essa relação terceira, ela cita o caso que ela atendeu de uma criança que era cuidado apenas pela mãe. A mãe não tinha outras relações, a mãe não fazia relações de amizade, né? Assim, tinha uns conhecidos ou outro e ela era costureira. Então ela passava muito tempo ali costurando. Era uma relação, é quase um quadro, sabe? Um quadro, uma obra de arte a ser observado e admirado. Então era a criança, sua mãe e a máquina de costura. Pelo entendimento da doutora, a criança entra num estado psicótico e isso é desencadeado pela entrada na escola. Os vizinhos falavam: Nossa, ele é muito sozinho, essa criança não brinca, essa criança só tem você. Então é interessante que se coloque essa criança na escola para que ele possa ter outros amigos, para que ele possa se desenvolver, né? E aí a criança começa a repetir um comportamento, né, obsessivo, de certo modo, ali. Ele virava a mão assim e fazia um movimento com o pé, e que a doutora vai interpretar que aquela era uma mimetização da máquina de costura da mãe. Então, nessa relação dual dessa criança com a mãe, que era uma relação perfeita, né, entre aspas, o terceiro, que deveria ser o agente separador da mãe e do filho, não era um ser humano, era uma máquina, a máquina de costura. E aí a criança entra em seu Édipo, o que a doutor chama de Édipo aberrante, nessa rivalidade contra a máquina. Só que se a gente for voltar um pouco para o Édipo, o que é então esse lugar? Então eu me torno aquele do qual minha mãe ama, ou meu pai ama, para rivalizar com ele e ter para mim aquele que me dará o prazer, me dará tudo que almejo, né? O meu grande amor. Amo até esse que me identifico, mas esse outro é quem eu quero. E, bom, se esse outro quer o meu rival, tem algo nele que eu preciso ser e me tornar para conquistar esse amor. E quando é, então, não é, então, um ser humano que ocupa esse terceiro lugar e é uma máquina e é uma outra coisa, a criança pode entrar nesse lugar do Édipo aberrante porque ela rivaliza com essa coisa. Então eu vou me tornar essa coisa para ter o amor do meu pai ou da minha mãe, do meu outro, né? E aí a gente pensa nos adultos atualmente capturados nas telas, e do qual as crianças se questionam: o que que tem de tão interessante aí nessa tela que não sou eu? Porque os meus pais estão olhando tanto para esse quadradinho, enquanto eu, Sua Majestade, o bebê, estou aqui, né, com toda a minha fofurice, e eu não consigo capturar o olhar, o júbilo dos meus pais. Porque essa coisa quadrada que nós aqui nos comunicamos capturou os meus pais antes de mim. É um enigma para o bebê resolver. Como posso, então, seduzir os meus pais, ter o amor deles para mim se eles já estão capturados por uma outra coisa? Ou eu vou continuar tentando, enquanto bebê, continuar tentando capturar esse amor, ou eu vou me fechar e não vou mais responder a nenhum chamado. Entro em mim mesmo, num estado autístico, nessa, nesse mundo, né? E já não entro mais em comunicação, não busco mais. Claro que isso não é do dia para a noite, né, gente? Isso é construção. Então, a doutora nos alerta sobre essa relação que deveria ser triangular, mas só tem dois. Então, para ela,
na clínica dela, na teoria dela, é um perigo para a criança quando ela é apenas cuidada por um pai solo ou por uma mãe solo, né? Antigamente conhecido como filho de mãe solteira. Eu sou filho de mãe solteira, né? E sei dos riscos que passei, né? Riscos aí por ser filho de mãe solteira, e tem, né, crianças que foram e são cuidadas por um pai apenas, né? Então, é interessante, na visão do doutor, que os pais tenham outras relações até para deixar a criança em paz, sabe? Sim, deixar a criança em paz, deixar a criança ser criança, e que ele possa, ela possa encontrar outro amor, encontrar outra coisa para se ocupar que não seja a criança. Então, é uma relação muito simbiótica que se constrói aí e que urge a necessidade, assim, é necessário, né, que haja um terceiro para separar isso, porque senão prejudicados serão os dois, mãe e criança, pai e criança. Então, progredindo um pouco, senão a gente fica aqui rodeando no que ela diz, ela continua: entre três pessoas, os pensamentos e os afetos circulam. Quando somos dois, isso forma um espelho e cria uma fatal dependência recíproca. Fatal, tá? Fatal. Fatal para o sujeito, tanto criança, tanto mãe, tanto pai. E a gente vê que grande parte das vezes os pais solo tendem a colocar, não só os pais solo, tá? Mas tendem, especialmente esses, a colocarem a criança no lugar de parceiro. Lembro de uma mulher que atendia ainda na clínica escola da faculdade, da minha primeira faculdade, ou seja, fazem muitos anos, em que ela trazia o incômodo, ela tinha vários filhos, né? E ela trazia o incômodo de um dos filhos dela, era uma criança de 5 anos que estava com comportamentos estranhos, ele prendia o gatinho, era um gatinho novinho, dentro do armário, e ela não deixava os filhos dela brincar na rua, porque ela morava numa periferia, e aquilo realmente, né, trazia um certo medo a ela. E tinha uma coisa que ela dizia a respeito do filho do meio, assim, ele é muito parceiro, ele é muito parceiro. Esses atendimentos eram atendimentos de triagem, né? Eu estava no quinto semestre, eram triagens para, de fato, uma psicoterapia que aconteceria com outros colegas, né, da faculdade, num outro semestre. Mas quando ela diz isso, assim, ele é muito parceiro, isso me chama atenção, sabe? Aquela coisa que a gente capta, assim, parceiro. E aí eu pontuo, mas ele não é seu parceiro, ele é seu filho. Gente, essa mulher desaba num choro, e assim, né, eu fui, talvez apressado no dizer, mas pontual, né? E ela desaba num choro e ela começa a pensar sobre que lugar era esse que ela colocava esse filho do meio. E era um lugar extremamente difícil, porque é um lugar extremamente difícil quando a criança é colocada pelo adulto, a criança ou adolescente, tá? Não importa, nesse lugar de parceiro, nesse lugar de parceiro amoroso, tá? Não explicitamente incestuoso, mas que tem seus quês, sim, de incesto. O que que acontece? Grande parte das vezes, esses pais tendem a colocar essa criança ou esse adolescente na cama deles, para dormir com eles. Pai e criança, mãe e criança dormindo na mesma cama, né? Para que é melhor, no sentido de ter um parceiro, do que dormir na mesma cama? É com o parceiro ou a parceira que nós dormimos na mesma cama, né? Então, essa mãe começa a se questionar a partir disso, dessa fala, essa intervenção, e começa a ter um outro movimento, né? E ela falou: Olha, Luiz, de fato, eu comecei a perceber que eu exigia demais dele, porque era ele que, de certo modo, cuidava também do filho mais velho dela,
o irmão mais novo, né? Mais velho e mais novo dele. Só que aquele não é lugar para ele. E quantos pacientes a gente encontra na clínica com essa narrativa? Eu cuidei dos meus irmãos, eu que era o mais novo, ou eu que era o mais velho, né? Eu cuidei, não era um lugar que era meu. E é um sofrimento que os adultos trazem, né? De dizer, o meu pai e minha mãe eram negligentes ao nosso cuidado e eu assumi esse lugar, não sei por quê, mas assumi. Tive vários pacientes dizendo isso, né? Dessa dor que enfrentaram por terem que assumir uma responsabilidade que não era deles. Às vezes por pais que viviam uma situação de alcoolismo, ou de prostituição, ou porque viviam dentro da igreja, né? Tinham outras coisas que, enfim, capturavam esses pais e os levavam a estar ausentes do seio familiar, e era uma das crianças que assumia esse lugar, tá? Então é perigoso para a criança e para o seu pai ou sua mãe estar nessa relação dual. É preciso um terceiro, como o doutor coloca aqui. Quando somos dois, isso forma um espelho e cria uma fatal dependência amorosa. Amorosa não, recíproca. Também amorosa, né? Mas recíproca. Continuando. Há sempre um terceiro que a criança supõe ser o eleito do pai, o eleito da mãe, seu parente amado e indispensável. Graças a Deus, geralmente é uma pessoa, e a criança naturalmente se modela a partir de um desses dois interlocutores. Mas o terceiro pode ser, como eu estava falando para vocês aqui, ela vai justamente, acho que citar o caso do menino. Ela cita aqui o caso do menino, da máquina que eu estava comentando com vocês. Então, graças a Deus, geralmente é uma pessoa e a criança naturalmente se modela a partir de um desses dois interlocutores. Mas o terceiro pode ser um animal, uma máquina, daí muitos atrasos afetivos que tornam a criança inadaptada à sociedade. Gente, para quem está entrando agora, eu estou lendo esse livro aqui, tá? As Etapas Decisivas da Infância, da Françoise Doutor. Estou na página 6. Pode ser também um ausente, um desconhecido. A mãe ou pai está triste e absorto em si mesmo, quase mudo com a criança sem companheiro. O outro, o eleito da mãe, pode ser uma máquina de costura, por exemplo. Vi uma criança que vivia sozinha com a mãe, a qual confeccionava coletes no quarto. O dia inteiro, a máquina girava, girava. A máquina, essa tinha a sorte de monopolizar toda a atenção da mãe, de brincar com o pé, com as mãos da mãe. Essa máquina que monopoliza a mamãe é, portanto, muito desejável. Para fazer-me amada pela mamãe, isso a doutora está dizendo como se fosse a criança pensando, tá? Para fazer-me amada pela mamãe, para que ela cuide de mim, tenho de ser como uma máquina. Lembra que eu estava falando para vocês? De se tornar o terceiro, né? De invejar o terceiro, me moldar segundo ele para capturar o amor de mamãe, o amor de papai. É isso que o doutor está dizendo aqui. Claro, não era um raciocínio consciente da criança. E a criança se tornara como esse objeto parcial da mãe. Sozinha, ela tinha continuamente um gesto estereotipado, girava seu braço em círculo como a roda da máquina. Lembra aquelas máquinas de costura da nossa avó, da nossa mãe, aquelas máquinas bem antigas, né? Então, sozinha ela tinha continuamente um gesto estereotipado, girar seu braço em círculo como a roda da máquina. Nisso, imitava o outro da mãe, o terceiro da mãe. Por outro lado, na casa, suas mãos faziam como as mãos da mãe. Silenciosa, de ar ausente, a criança punha e tirava a mesa ou fazia a limpeza da casa. Isso a ocupava, dizia a mãe. Quando a criança foi à escola, ela não falava e nem brincava. Dois dados importantes. Quando a criança foi para a escola, ela não falava e nem brincava.
Uma das coisas que eu tenho dito nos últimos anos, para quem acompanha aqui a estante, etc., é que a gente precisa ainda nas primeiras entrevistas questionar aos pais sobre o que e do que a criança brinca. Ela brinca? Né? Como que ela brinca? Do que ela brinca? Os pais sabem essa resposta? Né? E aí eles vão falar: "Ó, ela brinca disso, ela brinca daquilo, ou ela não brinca." Isso é um dado importante para os nossos pacientes, né? Não para os nossos pacientes, mas para a condução do tratamento dos nossos pacientes. Se eles brincam ou se eles não brincam. Existem alguns artigos justamente falando sobre essa dificuldade, às vezes uma inaptidão da criança atual em brincar, como se fosse uma falha no simbólico, tá? Esse artigo está em francês, eu vou tentar traduzir depois e depois faço uma live lendo o artigo do começo ao fim para a gente pensar. E curiosamente está bem atrasado, porque esse artigo, se eu não me engano, é de 2005, nós já estamos em 2026, né? Então, já em 2005, e talvez bem antes, os analistas já estavam se questionando sobre essa diferença que tem aparecido nas crianças que chegam aos nossos consultórios das crianças de antigamente. As crianças de antigamente super brincavam, né? Super tinham essa capacidade simbólica, mas curiosamente as crianças de hoje têm sim uma falha nesse brincar. E isso é um dado importante, tá? Voltando aqui para o texto, ela vai dizer, então a criança entra na escola, ela não brincava, ela não falava, né, e tinha esse comportamento estereotipado. Tá? De ar ausente, ela girava o braço, a mãe nunca lhe falava e saíam. A criança inerte em seu carrinho, domingo à tarde, sem jamais brincar com os outros. Então a mãe passeava ali com a criança e não tinha relações, né, afetivas com outras pessoas, e nem a criança. Aos 3 anos, era incapaz de adaptar-se ao maternal. Sem psicoterapia de relação mãe-filho, ela teria ficado insocial. Há também crianças gato, cachorro, coisa. Crianças que assumem esse lugar de uma coisa e não o lugar de um ser humano. A doutora está dizendo isso aqui também porque em outro momento ela fala que nós nascemos e existimos para a comunicação. Somos seres sociáveis e o que nos marca, enquanto seres diferentes dos outros animais, é justamente a comunicação, né? Então é isso que ela está pontuando aqui. Há pais que criam sozinhos os filhos, mas podem conviver com outros solteiros ou outros casais que têm filhos. Tem a oportunidade aqui e ali de falar de sua situação. Cumpre que a razão da solidão seja falada diante dela e igualmente exposta à criança. Podem ser razões pessoais, razões de abandono ou de morte, mas razões que não inculpam o outro, o ausente. Se a criança sentiu uma acusação, ela herda a culpa desse outro. Deveriam dizer-lhe: quanto a mim, sim, eu posso não gostar dele ou dela. Ele ou ela que eu amava, me deixou. Mas quanto a você, não é seu pai ou sua mãe. Você nunca teria nascido sem dois progenitores. Precisa a gente parar aqui, porque ficou confuso o que a doutora está dizendo. Nome do livro novamente: As Etapas Decisivas da Infância, François Doutor. É preciso a gente parar aqui, porque ficou confuso, mas o que é que a doutora está dizendo? Que às vezes os pais solo estão criando a criança e eles podem ter para com a criança uma relação do qual esse pai ou essa mãe que está ausente é colocado num lugar mau, num lugar perverso, o que a gente chama hoje em dia de alienação parental, tá? O que que ela está pontuando aqui? O pai e a mãe precisa dizer à criança que, olha, eu amava seu pai, eu amava sua mãe, ou não amava mais, né? E nós nos deixamos, ou eu fui abandonada, ou, sabe, eu fui abandonado, enfim. Essa relação que não deu certo, ela diz respeito a mim e ao seu outro genitor, tá? Ou ao seu outro pai, independente de ser genitor ou não. Ela diz respeito a nós dois, não diz respeito a você. Por exemplo,
que é que ela está dizendo? Isso é importante porque tem um livro dela sobre quando os pais se separam, que ela vai trazer mais essa questão, elaborar mais esse pensamento. Mas ela traz que as crianças podem se sentir culpadas porque os seus pais se separam, tá? E isso pode ser desvencilhado, isso pode ser resolvido quando o pai e a mãe têm a maturidade, porque isso é um ponto de maturidade, você precisa de maturidade para poder dizer, filho, ele é seu pai, né? Ela é sua mãe. Eu amava, a gente se amava, mas as pessoas podem deixar de se amar, né? Eu não vou deixar de amar você. Ele, né? Por exemplo, no caso, estou pensando aqui no caso em que o pai, de fato, abandona a criança, né? Vai comprar sal. Tem uma coisa assim, né, que a sociedade costuma dizer, foi comprar um maço de cigarro e nunca mais voltou, né? Pode ser que isso tenha acontecido na vida da criança, e não é colocar para a criança uma sensação de culpabilização ou reforçamento, não sei se essa palavra existe, do abandono que essa criança já está experimentando. Então não é dizer, olha, filho, ele é um cretino mesmo, ele deixou a gente, ele te deixou, seu pai nunca te deu nada, né? Seu pai nem existe, sabe? Dizer coisas nesse sentido. O que que a gente pode pensar de forma mais consciente, lúcida, sem tanto afeto envolvido, né? E que isso é que de fato precisa ser dito à criança nessa situação. Vamos aqui imaginar. Então a mãe está com o filho, o pai foi comprar um maço de cigarros e nunca mais voltou. Esse é o cenário, tá? A criança vai começar a se questionar: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Nessa situação, cadê meu pai? A mãe vai começar a dizer: ele é um cretino, ele te abandonou, ele me abandonou, sabe? Ele está morto. Vai dizer tantas coisas. O que que ela de fato deveria dizer? Filho, eu não sei. Eu não sei. Ah, Luiz, mas isso é muito duro de dizer para a criança. Claro que é duro, gente. É a criança que está vivendo, não é você não. A dor é dela, sabe? E é ela que está passando. Então, assim, suspenda seus a prioris, faça a sua própria análise, sua terapia, para poder lidar com as coisas, com a crueza que muitas vezes a vida pede, né? Com a sensibilidade, mas também com crueza, com o cru, né? Com o que é a verdade dos fatos, né? Então é dizer, filho, eu não sei por que seu pai foi embora. Eu ainda amava seu pai. Eu sei que foi difícil tudo que a gente viveu, mas eu não sei. Não sei cadê ele, não sei se ele volta, não sei. E não se sinta culpado, filho, isso não é culpa sua. Não é culpa sua, não é porque isso pode ser até um bebê, tá, gente? A doutora dizia que perguntavam a ela assim, tá? A Nicole diz, com o que é real? É isso, Nicole, é isso, com o que é real, de fato. Perguntavam para a doutora assim, quando que a gente deve falar com a criança sobre os fatos da vida? A doutora dizia assim, nasceu, fala. Nasceu, fala. Fala, dirige a palavra à criança, ao bebê, ao bebê que acaba de nascer. E aí a filha da doutor vai mais, vai mais além quando ela cria não, mas quando ela constrói a prática da autonomia, que é falar com o feto ainda dentro da barriga, e surpreendentemente, aí a neurociência está mostrando coisas que os analistas já falavam há longos anos atrás. E surpreendentemente, não para os analistas, o feto responde quando nós endereçamos a palavra para ele. No Projeto Caso, esse ano, nós teremos a participação de um seminário com a psicanalista Regine Prati, que justamente trabalha muito sobre a questão da psicanálise a partir desse lugar dos fetos, né? Desse sujeito que já ali, né, antes mesmo de nascer já é feto, é um feto que antes mesmo de nascer já é sujeito, é isso que eu queria dizer, tá? Então, trabalhar com o real é poder dar essa informação que se tem. Não sei por que fomos abandonados, porque fui eu e você abandonados aqui. Tô com ódio do teu pai. Tô muito chateada, tô muito triste.
Mas não é culpa sua. Não é. É difícil, tá? É uma maturidade que se tem, que é necessário ter para poder não esculhambar aquela pessoa que te abandonou, que era o teu amor, gente, que é o pai do teu filho. Entendamos, além da teoria, entendamos também o lugar que esse pai, ou no caso, que essa mãe se encontra. Eu não sei por que que ele te abandonou, porque ele me abandonou também. Mas está aqui, tá eu e você. E a gente vai guiar a nossa vida. Eu vou cuidar de você, né? Você vai crescer, vai estudar, e essa é a nossa vida agora. É muito difícil. A Ana coloca assim: essa questão que leu sobre a falta da linguagem, só o guardinha passar aqui. Obrigado por proteger a rua. Nem sempre. A Ana diz assim: essa questão que leu sobre a falta de linguagem com o nome de gato e cachorro, fico pensando em alguns adolescentes que trazem imagens de identificação com furry, nessa lógica acho que é antropomórfica, alguma coisa assim, né? É, Ana, são aqueles adolescentes que se identificam enquanto cachorro, enquanto gato, animais nesse sentido, que andam, segundo esses animais, que se vestem também a partir desse lugar, é isso que você está trazendo? Acho que é porque eu não conheço o termo, tá? A identificação com furry, né? Acho que essa é a palavra. Se você puder comentar um pouquinho, eu leio aqui de novo, tá? Então, é poder trabalhar com esse real, voltando para essa questão que ela está dizendo aqui, do que se tem. É eu, você e criança e vamos viver a nossa vida na ausência do seu pai, porque ele nos deixou. Essa é a verdade. E é não ficar inventando histórias para a criança que sabe que aquilo que se diz, enquanto fantasia, enquanto história, não é verdade. Tá? Voltando aqui no livro, gente, que eu fui tentar explicar isso que ela estava dizendo, né? Então, ele lhe deu a vida. Mesmo que a criança transfira para outros adultos, é preciso que saiba bem que um pai ou uma mãe de nascimento só se tem um, só uma. Devemos-lhes a vida. Cumpre que isso seja dito com palavras. Mamães ou papais podem ser um adulto qualquer que ela não tema, que a ame ou que compartilhe a vida de seu pai ou de sua mãe, com quem ela brinca e sente ser aceita como é, que lhe serve de modelo ou de educador. A Nicole traz algo interessante e difícil, tá? Ela diz assim: em casos de abuso, ainda criança, como fica o real? Gente, a doutor diria a verdade. Né? Não sei por que o seu pai fez isso com você. Não sei por que sua mãe fez isso com você. E me desculpe porque talvez você tenha isso, né? A criança, o adulto conversando com a criança, o adulto responsável. Talvez você tenha tentado me dizer que estava acontecendo com você, que estavam mexendo no seu pipi, né? Que estavam fazendo isso. E desculpa por eu não ter entendido, porque talvez você tenha tentado me dizer. A gente não consegue mudar o fato, mas eu tô aqui. E mais do que qualquer outra coisa, gente, nessa situação de abuso, a criança precisa saber que o pai ou a mãe estão ali com ela, sabe? Que há uma presença viva e amorosa e que ela pode ser verdadeira. Porque quantos e quantos adolescentes e crianças passaram pela situação de abuso e pelo medo de decepcionar os pais ou de que esses pais não acreditassem nelas, essas crianças reteram a informação. Os abusadores muitas vezes dizem: se você contar para alguém, eu mato sua mãe, mato seu pai, mato sua família. Quando não vão por aquela do esse é o nosso segredinho. Lembro de um vídeo que vi também nas redes sociais,
de uma menina, assim, gente. É doloroso ver o vídeo e, assim, tá borrada a imagem dela, mas ouvir a voz daquela criança que acabou de ser abusada, sabe? E ela diz assim, ela vai chorando, correndo de um matagal que ela tava, é, e aí ela diz assim, a minha mãe vai me matar. Gente, a criança acabou de ser abusada. E ela sente culpa, ela sente medo. Ela acha que a mãe dela vai matar ela por aquilo que ela sofreu. Entende que o quanto que as crianças querem não decepcionar esses pais ao ponto de não perceber a gravidade do que acabou de acontecer e até por perceber tem medo. Então, o que é melhor? Esconder esse segredo que me dói extremamente ou decepcionar o meu pai ou decepcionar a minha mãe? Ou dizer aos meus pais e ser surrado por eles, porque eles podem não acreditar naquilo que estou dizendo, que o pai deles, o meu avô, me abusou, de que a minha avó, ou que a tia da escola tá me beijando no meu pipi, sabe? Ou me penetrando. Então, assim, né, um homem mostrando, né, os órgãos genitais. Para a criança é muito delicado. E eu acho que essa construção da confiança, ela começa ainda quando se é bebê, quando se tem um bebê em casa. A Nicole diz assim, mesmo quando o abuso acontece ainda bebê, e a criança não consegue externalizar em palavras, mas sem nítido, né, nesse lúcido, sim, Nicole, sim. Mesmo quando se descobre um abuso ali em um bebê de meses, nessa atrocidade, porque nós podemos pensar aqui numa cena, né? Chega-se à verdade de que esse bebê foi abusado. Então, a polícia é envolvida, familiares são envolvidos, às vezes a sociedade ao entorno, os vizinhos, etc. Todo mundo está envolvido na situação, nesse sentido, né? De comentarem, de tentarem até mesmo exterminar com a vida do abusador e tudo mais. Quem é que fica sem palavras nessa história? O bebê. Quem é que não recebe informação nenhuma sobre todo aquele caos? Sabe quando a gente entra num ambiente e a gente sente um clima mais pesado, assim? Ou quando a gente encontra um amigo de trabalho ou um parente, alguém que a gente gosta, e a gente de cara percebe que a pessoa não tá bem, não tá com não tá com o jeito de ser de sempre. Algo aconteceu, a gente percebe. E se nós, na altura do campeonato, percebemos isso, gente, um bebê percebe muito mais. Doutor dizia que o bebê é o melhor leitor do rosto do pai e da mãe. Vocês acham mesmo que nesse caos de se descobrir um abuso, o rosto dos pais vai permanecer o mesmo? Não vai. Não vai. E todo o entorno sabe do que está acontecendo e entende o que está acontecendo. Quem que não entende a mudança repentina de expressões e do clima do ambiente? O bebê, que é o melhor leitor do rosto dos adultos. Por que que é o melhor leitor? Porque o bebê precisa interpretar as nossas feições para então imitá-las e assim, pouco a pouco, tornar-se ainda mais humano, tá? É uma condição linguageira. Então, o bebê enxerga muito pouco no início da vida e, por exemplo, né, quando ele está no peito da mãe, ele enxerga o rosto dela. Então, ele não tem ainda a capacidade de movimentar a rotação da cabeça, né? Não tem a rotação de cabeça para enxergar, e ainda que tivesse, a visão é baixa, para enxergar o todo. Então, a visão lateral ainda não está bem desenvolvida, né? Então, nisso a gente pode perceber, tem aí algumas configurações que o bebê sabe ler muito bem e precisa, porque é uma necessidade dele, de aprender a ler as interpretações, as interpretações,
as mimetizações faciais dos adultos. Então, o bebê percebe sutilezas, né? Então, bom, então esse bebê foi abusado, o que faremos? Na nossa dor, falaremos para ele sobre aquilo. E é falar do coração, sabe? Aquela palavra que vem do coração, assim, que às vezes vai vir cheia de dor, cheia de culpa, cheia de tantas emoções que estão envoltas a isso. Mas o bebê precisa dessa verdade. Ele precisa. Porque senão, gente, essa criança crescerá com esse grande fato que ocorreu no início da vida e nada foi falado sobre. Então, é uma incógnita. Vou para a minha vida adulta com essa incógnita, do qual ninguém me fala, ninguém me diz. Ah, Luiz, é muito difícil. É, e é mesmo, porque a verdade dói. Mas é um consenso, e não só cristão, que a verdade também liberta, né? E trabalhar com a clínica de criança, gente, às vezes é tocar nesses pontos extremamente doloridos. Extremamente, tá? Então, por isso que a gente precisa ter anos de análise, por isso que a gente precisa ter anos de supervisão, né, de estudo mesmo, de aprofundamento, porque é com a dureza humana e com a beleza humana que a gente trabalha na clínica, tá? Não é fácil, gente, não é fácil. Muitas vezes você vai perceber que a hora de falar passou e você não conseguiu dizer porque era tão horrível tocar naquele assunto que você não conseguiu. Por isso a gente faz análise. Mais uma vez, voltar para o tripé freudiano para ser analista, né? Difícil. Clínica de crianças não é nada bonitinha. Se vocês acham que é bonito fazer clínica de crianças, estão totalmente no lugar errado. Não é fácil, não. Não é para quem quer, não. Tá? Não é para quem quer, não. Então, voltando aqui. Quando a mãe tem um homem à altura para a sua, ou um homem ou uma mulher, né, para a sua sexualidade pessoal, que tentação para o pai com relação à filhinha também, se seu par não o satisfaz. Quantas crianças foram freadas em seu desenvolvimento por essas carícias, pelo encanto da voluptuosidade e da ternura compartilhada em silêncio? Por essa promiscuidade do corpo e corpo voluptuoso. Encontramos-las depois com atrasos consideráveis de linguagem, de psicomotricidade e de afetividade. O que é que ela está dizendo aqui? Nesse, nesse parágrafo tão complexo e ao mesmo tempo confuso. Ela está dizendo o quê? Crianças que os pais. Assim, é preciso, gente, tá assim, é preciso ter cuidado, cuidado no sentido de uma afeição, tá? É preciso cuidar, é preciso tocar a criança, beijar a criança, mas tem uma linha tênue que às vezes os adultos podem passar e não perceber, tá? Então, assim, por que que se beija na boca de uma criança? De quem é É uma boa pergunta. Até para quando os pais nos chegam, né, com essa questão. Ou até nem chegam com a questão, chegam comentando e aí a gente pontua. De quem que é a necessidade de beijar na boca dessa criança? Da criança não é. Ah, mas quando é um cumprimento da gente, tá? Olhando para a nossa cultura, para outras culturas, gente, até porque a gente precisa sempre pensar que a psicanálise ela também tem o seu quê de cultura, né? E que as reflexões que serão feitas a partir de uma ótica psicanalítica precisa levar em consideração esse quê cultural. Mas na nossa cultura brasileira, não é comumente que se tenha isso dos pais cumprimentarem uma criança beijando na boca. Antes havia até um certo respeito, assim, né? Acho que a maioria de vocês que estão aqui, 12h30 da noite, ainda acordados, junto comigo, que deveriam estar todo mundo dormindo para amanhã trabalhar cedo, nós tínhamos o costume de fazer o quê? Chegar no pai e na mãe, acordou, o que é que faz quando encontra o pai e a mãe? Bença, pai.
benção, mãe. Então tinha uma coisa, né, assim, desse pedido de bênção, mas ao mesmo tempo tinha um lugar respeitoso de chamar de senhor e senhora, né? Sim, a senhora quer isso, o senhor quer isso. Não no sentido de, bom, não é para ser, né? Não no sentido de colocar a criança ainda mais num lugar abaixo, como tantas vezes ela é colocada, mas nesse sentido mais respeitoso. Então havia uma certa proximidade, uma afeição, mas também um distanciamento respeitoso para com o pai e para com a mãe. Quando a coisa fica muito misturada, engodada, cheia de saborzinho de incesto, aí, incesto assim, tá, gente? Não precisa ser propriamente dito. Não precisa ser a passagem ao ato, sabe? Basta ter o aroma, basta ter o perfume. Então, sabe assim, só ter o cheirinho de incesto, que isso. Incesto assim, né? Beijar, tocar demais o corpo da criança. Para ela, fica uma pergunta, uma incógnita. Tá certo isso, né? Não tá. Então, o que o doutor está trazendo aqui é isso, né? Que essas crianças que têm essa relação corpo a corpo, pregada demais e tocada e beijada demais com os pais, isso ela vai crescendo e ainda permanece nesse tipo de relação, não demorará muito para que atrasos no desenvolvimento, atrasos na linguagem e até regressões, tá? Regressão no sentido de a criança tinha chegou a uma aquisição, né? Por exemplo, aprendeu a ler. Quando isso se intensifica, essa relação voluptuosa, como o doutor está colocando aqui, ela se intensifica, a criança pode deixar de ler. Não sei mais juntar o B com A, o B e o A da Bá, não sei mais juntar isso, perdi a capacidade. Ou então a criança já conseguia fazer xixi, né, no vaso, aí ela volta a fazer xixi na cama. Porque isso demarca algo no corpo, né? É uma transmissão que a criança faz através do corpo que ela não consegue transmitir em palavras. Porque para a criança o corpo é palavra, tá? O corpo traduz. Não só para a criança, né? Mas especialmente para ela, que muitas vezes ainda não tem a aquisição da comunicação verbal, tá? Então o que o doutor está dizendo é isso. Encontramos essas crianças depois com atrasos consideráveis de linguagem, de psicomotricidade e de afetividade. Uma ocasião realmente perigosa são as ausências, as viagens do pai ou as viagens da mãe. A criança vem então, menino ou menina, para a cama da mãe, que era o que eu estava falando para vocês no começo. Tudo pode arder em 3 semanas. Vi regressões, quedas escolares nos maiores, espetaculares e repentinas, que não tinham razões outras. E não se deve acreditar que as meninas estavam fora de perigo. Trata-se, para elas, de uma regressão ainda mais arcaica, de uma volta às sensações de sua primeira infância, quando ainda estavam no seio. Cesseios, xixi na cama, caprichos se sucederam. E o pai, ao voltar, olhado como um intruso. Ou a mãe, quando volta, né, dessas viagens, vê ali, então, o menino, a menina ocupando o lugar dele na cama de seu parceiro ou de sua parceira. Que confusão. Gente, vamos finalizar o encontro de hoje por aqui. Nós paramos. Para quem não viu, estamos lendo o livro As Etapas Decisivas da Infância, da Françoise Doutor. É difícil de achar, mas quem perseverar consegue. Que eu consegui, vocês também conseguem. Então, nós vamos parar na página 10, tá? No próximo encontro, a gente continua, onde o doutor vai falar sobre o pai severo, sobre a mãe severa, né? Esse lugar que até a gente tem visto cedendo um pouco nos pais que atualmente não chegam para os atendimentos, tá? Então, agradeço a presença de vocês aqui tão tarde da noite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem vai ver a gravação. E a gente continua, né?
Do nada eu apareço, abro a live e a gente continua fazendo essa leitura. Obrigado pela presença e também pelas contribuições de vocês que estavam aqui comentando no Instagram, que comentaram no YouTube. Acho que está sendo bacana esse movimento que nós estamos fazendo de leitura desse livro, tá? A Daniela pergunta assim: que dia será? Daniela, eu não sei. Não, assim, eu estava guiando grupos de estudo, aí tinha dia certo, horário certo, página tal até página tal para a gente seguir, e eu não quero isso, sabe? Quero leitura livre. A gente pega o livro, lê até onde der, comenta, sabe? E fica em paz. Quero paz. Então, acompanhe as redes da estante, aqui acompanhem os grupos abertos também, que eu vou compartilhando lá. Gente, estou em live. A gente entra, lê juntos e caminha. Então, obrigado pela presença e o compartilhamento também de vocês. Até logo. Tchau, tchau, pessoal, aqui do YouTube. É, página 10, tá? Nós paramos para o próximo encontro. Até logo.